Então, a responsabilidade das pessoas que têm esse poder de transmissão de pensamento, de criação de formas de pensamento fortes e difusão desse pensamento é muito grande. E essa é uma capacidade que pode ser exercitada. Diz, inclusive, que Hitler era um mago negro, né? Ele tinha essa capacidade, tinha treinado já para ter essa capacidade de persuasão. Mas todos nós, de alguma forma, influenciamos os outros com os nossos pensamentos. Ou seja, o que nós pensamos certamente se difunde pelo nosso meio e afeta de uma forma ou de outra as pessoas que estão receptivas. É lógico que esse estado de receptividade é necessário, porque ninguém vai receber um pensamento que seja totalmente alienígena, totalmente incompatível com a sua natureza. Por exemplo, uma pessoa muito amorosa, né? Uma pessoa que só pensa em coisas boas, um verdadeiro santo, né? Se alguém emite contra ele um pensamento de raiva, aquele pensamento não consegue penetrar, porque ele é todo amor. Então não há compatibilidade entre aquele pensamento, aquela emoção de raiva e a sua natureza. Então ela bate e tende até a voltar para quem emitiu o pensamento. Então as pessoas criam uma espécie de um escudo contra os maus pensamentos na medida que elevam os seus pensamentos também, elevam a sua vibração, né? Que pensamento é uma vibração. Tudo na natureza é vibração. Nós estamos continuamente vibrando em diversas frequências, né? Desde o físico, emocional e mental. Então, diz Annie Besant que é possível, então, nós transformarmos a nossa natureza, tanto física como emocional, mental, espiritual, refinando as nossas vibrações, trabalhando as nossas vibrações de modo que a gente possa captar níveis cada vez mais elevados de vibração vindas de fora. Ninguém recebe um pensamento ruim se não estiver vibrando na mesma frequência daquele pensamento. Então, às vezes as pessoas fazem uma série de trabalhos para conseguir se isolar de mandingas, de pragas, etc. Mas a melhor maneira da pessoa se proteger é se elevar espiritualmente. Essa é uma maneira que sempre funciona e ninguém pode penetrar em outra pessoa se ela não estiver aberta, se ela não estiver receptiva para aquele pensamento. Então, como é que funciona esse processo, né, de influência mútua que nós estamos falando? O pensamento, quando ele é emitido, ele tem uma vibração própria, como eu estava dizendo. Quando ele chega junto a uma outra pessoa, essa pessoa tem o seu conteúdo mental, né? Esse conteúdo mental é fruto de tudo aquilo que ela já pensou no passado. Esse conteúdo mental cria praticamente a sua natureza mental. É aquilo que ela acumulou ao longo dos anos, ao longo de toda uma vida, que representa a sua natureza. Então esse pensamento é o seu passado praticamente. Tudo que ela vivenciou, que ela pensou, é o conjunto das suas ideias que estão ali incorporadas naquela forma que é a natureza, é o conteúdo da sua mente, da sua forma de pensar. Quando esse pensamento que está chegando interage com a natureza mental da pessoa que está presente, dessa interação que pode nascer um novo objeto que é o pensamento daquela pessoa que captou o pensamento. Então existe todo um mecanismo de percepção que é complexo, que faz com que nós venhamos a criar imagens, né? Criar pensamentos, função não só do que está chegando até nós, como também da nossa natureza, ou seja, daquilo que nós acumulamos ao longo do tempo, que é o nosso conteúdo mental. Então vamos regredir um pouco e ver como é que funciona, então, o mecanismo de percepção. Isso é algo muito importante porque nos ensina como que nós somos iludidos pelos nossos sentidos e pelas nossas percepções. Então, no nível puramente físico, como é que funciona a percepção de algum objeto? O que nós captamos, né, como imagem do objeto é apenas uma vibração. Por exemplo, uma imagem visual. Como é que ela chega até nós? A luz incide no objeto, ela é refletida, tanto que se você apagar a luz você não vê nada, né? Então o que nós observamos é a luz refletida. A luz do sol, a luz indireta, né? A luz dos lustres, ela chega, incide num objeto, seja uma pessoa ou qualquer outro objeto, é refletida e chega até os nossos olhos, até a nossa retina. Na retina existe uma troca, né, fotoquímica, né? Então aqueles raios luminosos geram impulsos elétricos.
E esses impulsos elétricos são inicialmente processados na própria retina para depois serem transmitidos pelos nervos ópticos até o cérebro. Então, existe primeiro uma projeção na retina dessas imagens que são geradas pelos estímulos vibratórios, né, luminosos, e depois existe um processo de transformação interno e uma comunicação com o cérebro de uma forma que a gente não conhece totalmente hoje, nem a ciência conhece, e de uma forma estranha, uma imagem é formada na nossa mente. Qual é a relação, então, dessa imagem que foi formada e o objeto externo, né? Isso está sendo muito estudado hoje na ciência. E o que se percebe é que existem vários fatores que contribuem para a construção dessa imagem mental que nós geramos ao observar alguma coisa. Então, o primeiro fator que tem que ser considerado é a própria limitação dos sentidos. Cada um de nós tem uma visão melhor ou pior, alguns têm uma maior acuidade visual, outros têm defeitos visuais, pode ser daltônico, a pessoa pode ter todo tipo de limitação. Então, isso já cria uma certa filtragem, vamos dizer assim, na imagem que é recebida pelo nosso aparelho visual. Se você botar um óculos colorido, um óculos escuro, né, um óculos vermelho, amarelo, essa imagem também vai mudar, porque ela vai sofrer uma transformação na medida que passa por essa lente do óculos, né? Então, o que chega até nós já é uma imagem, vamos dizer assim, que não é pura, é uma imagem filtrada de alguma maneira, pela nossa capacidade visual, pelo óculos e assim por diante. Depois existe um processo que é muito mais forte, que é a filtragem que é feita pela nossa própria mente. Nós não vemos objetos, nós reconhecemos esses objetos que já estão no nosso interior. Isso é um mecanismo muito interessante. Você não consegue ver nada que você não conheça, né? Você, na realidade, você está reconhecendo, você está atribuindo valor, atribuindo você está projetando no mundo, nas pessoas, né, algo que já está dentro de você. Então, quando chega essa imagem, você começa a julgar o que essa imagem representa. Então, chega uma imagem de uma mesa, você diz, isso é uma mesa porque você já conhecia a mesa, então estou vendo uma mesa, né? Então, você identificou. E você só vê, ouve e sente aquilo que você quer. E isso é um processo extremamente natural, porque se não fosse isso, você não teria capacidade de processar tanta informação que chega até nós continuamente. A quantidade de estímulos que nós temos pelos 5 sentidos é muito grande. Então, você tem que filtrar a informação. Então, a informação está na retina, está no nosso aparelho auditivo, está no nosso tato, etc., mas nem tudo é captado, nem tudo se transforma numa percepção. Um exemplo que eu já dei outras vezes, você está numa mesa de jantar, cheio de pessoas, um jantar de família, por exemplo, ou com amigos. Então, tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. E você está falando com uma pessoa que está do outro lado da mesa e você entende perfeitamente o que ela está falando e essa pessoa te entende também. E às vezes tem uma pessoa aqui de cada lado falando muito mais alto, mas você não ouve, porque o seu interesse, a sua atenção está voltada para aquela pessoa com a qual você está se comunicando. Então, o seu interesse em conversar com aquela pessoa fez com que todas as outras vozes fossem filtradas e você só ouve aquela pessoa que é objeto da sua conversa. E isso ocorre o tempo todo. Você também na visão, se você está passando por uma paisagem, você só observa aquilo que te interessa, né? Você está no ônibus, por exemplo, e tem um monte de coisas que aparecem no seu campo de visão, você não registra, porque não são coisas que despertaram a sua atenção. Agora, se de repente entra no ônibus um ladrão, aquilo fica marcado de uma forma muito forte na sua mente, porque isso causou uma impressão forte em você, né? Então você filtra e escolhe aquilo que te interessa, e então aí a sua consciência vai colocar foco, né? Vai colocar direção naquilo que te interessa e você então vai perceber somente aquilo. Então, de toda aquela quantidade de impressões visuais que chegam até nós selecionamos apenas uma faixa estreita e levamos até a mente. E essas impressões é que se transformam em memória de alguma forma para nós. Então, estar ciente disso é muito importante, porque às vezes 2 pessoas vão ao mesmo local, né? Cada uma observa de forma diferente o que está acontecendo naquele local, e essa observação diferente é natural, porque cada um tem interesses diferentes, cada um tem órgãos, né, sensoriais diferentes. Então, cada um observou uma realidade própria, que é uma realidade sua.
Aí depois elas se encontram e cada uma descreve de forma diferente o que observou. E aí, às vezes discutem, não, é assim, é assado. Por quê? Porque cada um viu uma realidade diferente. E as realidades eram diferentes mesmo, porque cada um observou à sua maneira a realidade. Aí você pode dizer, será que um está mais certo do que o outro? Não. As duas maneiras de observar são válidas, porque cada um observou em função da sua natureza, dos seus preconceitos, da sua mente, do seu conteúdo mental, interpretou da sua forma essas observações, né, esses impulsos que chegaram até si e geraram então uma imagem mental que é toda própria, que é toda daquela pessoa. Então reconhecer essas diferenças é fundamental para a gente evitar conflitos. Os conflitos surgem porque nós somos incapazes de entender, de reconhecer que cada pessoa vê o mundo de forma diferente. Não só porque, não é que o mundo seja múltiplo, né? É que a maneira como nós o vemos é função de uma série de mecanismos que é diferente para cada pessoa. Nós não vemos o mundo de uma forma independente. O mundo é uma projeção do que nós já temos dentro de nós. Nós reconhecemos, né, o mundo. A Blavatsky, inclusive, dizia, né, que o universo é projetado de dentro para fora. Então, o que nós projetamos também como percepção é algo que vem de dentro. Esse mundo aí fora, ele é percebido internamente. E uma coisa muito interessante que já se observou, e vocês certamente já sentiram isso também, você pode fechar os olhos e ter uma percepção com a mesma clareza, ou quase a mesma clareza, de uma percepção sensorial, né? Você pode pintar mentalmente uma imagem que é muito clara, porque ficou armazenada na memória aquela imagem que você já tinha. Você pode reproduzir mentalmente uma imagem muito próxima daquela imagem que é gerada sensorialmente. Então, qual das duas imagens é mais real? As duas são verdadeiras, porque as duas são estímulos que geraram uma imagem. Essa imagem pode ser gerada pela memória, pode ser gerada por estímulos filtrados, adaptados, transmitidos pelos nossos órgãos até chegar à nossa mente. Nenhuma delas é mais verdadeira que a outra. Assim como duas pessoas com imagens diferentes, nenhuma delas é mais certa que a outra. As duas têm visões diferentes. Então, as pessoas têm paradigmas, têm visões de mundo diferentes porque têm conteúdos mentais diferentes. E reconhecer essa diferença é uma coisa das mais fundamentais. Se as pessoas percebessem, né, que cada um vê o mundo de forma diferente, não haveria tanta guerra, haveria muito mais aceitação mútua, haveria muito mais reconhecimento e aceitação das pessoas como elas são. E cada um tem uma natureza dinâmica, e mesmo a mesma pessoa, ela muda também. Uma hora ela está agindo de uma forma, pensando de uma forma. Se ela interage com o mundo, com os pensamentos, com todos esses estímulos sensoriais que ela tem, ela vai se transformando, porque a vida é transformação. Nós estamos sempre mudando. O que nós éramos há 10 anos atrás é diferente do que nós somos hoje. Se nós compararmos no que nós éramos quando éramos criança, né? Fisicamente nós éramos diferentes, nossas emoções eram outras, nossos pensamentos eram muito diferentes dos pensamentos que nós temos hoje. No entanto, nós queremos imaginar que existe uma continuidade nisso. Mas o que existe é transformação, o que existe é vibração. Então, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, eu pensava que eu conhecia aquela pessoa, né? Me enganei completamente, ela é falsa, ela procurou mostrar uma imagem, depois agiu de forma completamente diferente. Por quê? Nós criamos uma imagem mental da pessoa, rotulamos a pessoa, definimos que ela era de uma certa forma e não aceitamos que ela possa ser de forma diferente. Isso é um problema muito grave. Nós estamos sempre rotulando e esperando que as pessoas ajam de acordo com o nosso rótulo. Elas têm que ser exatamente aquilo que nós idealizamos para ela. E elas são pessoas dinâmicas, né? Primeiro, elas não são o que você rotulou. Elas são um ser completamente diferente. Você as percebeu de uma certa forma, através desse processo de construção mental. Depois ela pode ter mudado. O que ela foi ontem pode não ser mais o que ela é hoje. Nós mudamos também ao longo da vida muitas vezes, até a nossa maneira de pensar. Então, não reconhecer isso é um grande erro. Ver quantos casamentos que são destruídos porque as pessoas não aceitam a mudança, não percebem que o outro pode ter evoluído, pode ter mudado, né?